Então, o fenômeno deusa, ele está vinculado a diversas mulheres, a diversas criaturas que representam a história da humanidade, focos de energia feminina através de mestras e outras pessoas especiais, deixando exemplos e legados. Essas deusas, essas mulheres, são expressão do foco primordial, da energia primeira, daquilo que surgiu desde a antiguidade lá. Esse conceito já vem surgindo, e esse foco primordial que eles denominaram foram recebendo diversos temas e termos ao longo do tempo, como Nanaburoque, Afrodite, Ísis, Inanna, Oxum, Yansan, Iemanjá, enfim. E daí que veio depois o preceito lá da questão dos templos, dos templos enfim, de Candomblé, da Umbanda e de diversas outras religiões, tá? Então esse foco primordial foi o que estruturou. Isso também tem muita coisa que eu vou falar aqui hoje que tá, inclusive quem já fez vai pontuar isso, que é a questão do livro da Ordem Amarílis, né? Que tem todo o contexto que vem lá do início e que explica essa origem também e que cria tudo isso. O que mais? E aí a gente vai lá para uma questão que eu gosto de falar também, que é a questão dos Anunnakis, né? Que os Anunnakis também trouxeram toda essa concepção dos deuses. Eles vieram para a Terra, eles trouxeram tudo isso. Então a era dos Anunnakis, ela veio também de uma maneira a construir ou até desconstruir alguns conceitos, tá? Ele incentivou os Anunnakis, né, esse povo que a gente sabe tão antigo. Quem não sabe, depois me pergunta ali que a gente explica um pouquinho mais sobre os Anunnakis. Eles incentivaram, então fizeram essa incentivação da humanidade através dos mitos dos diversos deuses e das diversas deusas. Então eles começaram a cultivar o íntimo, né, começaram a cultivar essa parte íntima das mulheres e incentivar o feminino. E esses deuses, né, esses rituais que foram sendo feitos, principalmente os Anunnakis, tinham muita ritualidade, muita ritualística nessa época. Eles começaram a implementar uma sequência de fatos de deusas na sociedade humana, tá? E essas deusas da sociedade humana, elas foram se criando ao longo dos tempos, tá? Por exemplo, conceitos de certo e errado também surgiram nessa época. É do plano terrestre. Conceitos de bem e do mal é do plano terrestre. Eu tô puxando o pessoal lá atrás pra gente chegar naquilo que eu quero estruturar vocês. Então, tudo isso foi vindo construindo nesse novo conceito da humanidade. Tudo aqui, uma forma de necessidade de controle e dependência da raça, que não podia ameaçar a evolução. Então, de alguma maneira, tinha que se controlar. E para isso tem que ser criadas regras e rituais. Para que a gente consiga escravizar um povo, que a gente consiga tirar a liberdade dele, a gente precisa criar ritos, ritualísticas ou até regras de imposição. E isso foi que começou a ser estruturado. E os Anunnakis implementaram isso aqui na Terra, eles colocaram isso aqui para fazer essa estruturação. E aí, várias realidades paralelas foram criadas, várias formas de outros planetas, outros acessos foram criados, e tudo isso, né, foi se acentuando. Outra coisa, reptilianos. Quem são os reptilianos? Os Anunnakis são um tipo de reptiliano, são um tipo de espécie que também veio aqui para a Terra, tá? Mas voltando lá para essas realidades, várias realidades paralelas foram criadas e foram manipuladas, fazendo com o quê? Fazendo com que tudo isso, o papel da deusa foi se perdendo nesse contexto, tá? Por quê? Porque novos guerreiros forjaram novas sociedades e entendimentos sobre a vida. Longe das guerras, utilizando a psique e o emocional. O que eles começaram a implementar no povo, então? Eles começaram a implementar um certo tipo de arquétipo. Eles começaram a implementar ordens de pensamento. Surgiu nessa época também as grandes hipnoses. Então aqueles guerreiros, aqueles deuses que tinham esse vasto conhecimento, eles conseguiam se utilizar desse tipo de mecanismo para induzir a psique humana e entrar também no emocional. Inclusive, tem uma historinha que depois eu vou contar também. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou contar, porque é nesse contexto Anunnaki, não vou deixar para depois, que é bem interessante, que fala da história da Inanna. Uma das histórias, né? Porque existem várias histórias na trilogia, várias histórias do tempo, da mitologia, enfim. Mas uma das histórias que eu mais gosto tem a ver com a irmã da Inanna, talvez vocês já saibam, se não sabem, eu vou contar um pouquinho aqui. E no nosso curso vai ter muita coisa sobre ela, porque tem um material novo também chegando para nós aí de estudo. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana, com fontes potenciais. A gente vai com certeza dar seguimento nisso aí no nosso curso sobre o Delphic, que vai ser implementado a partir de outubro de 2021.
Ainda não temos a data, mas será divulgado. Uma pausa para eu lembrar de falar disso aí antes que eu me esqueça. Continuando, tá? E aí o que acontece? Aí nessa parte dos Anunnakis, nesse começo dessa história, houve uma mudança interessante, tá? O que aconteceu? A Inanna, ela sempre foi uma deusa, a deusa do céu, né? Cultuada, deusa do céu, deusa do amor, deusa da fertilidade, enfim. E essa deusa, ela tinha uma irmã, que era uma irmã que cuidava do submundo, tá? Essa é uma das histórias, pessoal, uma história que vem lá há cerca de mais de 10, 20 mil anos atrás, tá? E essa história da Inanna que eu tenho conhecimento, que eu sei, enfim, que eu vou passar aqui pra vocês um pouquinho, pra vocês entenderem uma das coisas que eu quero falar sobre essa questão de certo e errado, de bem e mal, tá? Que foi implementado aí pelos Anunnakis também. O que aconteceu então com a Inanna? A Inanna veio, na verdade a Inanna, em sua forma ali, ela veio, né, pra tentar ir lá num ritual que tinha falecido um dos maridos da irmã da Inanna, que é um nome muito estranho, que eu até anotei aqui pra eu não me esquecer. Deixa eu olhar aqui o nome dela. Ereshkigal. Acho que é isso. O João me corrija se estiver errado, que ele sabe mais que eu isso aí. Ereshkigal. Ereshkigal, fala assim, tá? Essa irmã da Inanna, ela era uma força muito poderosa que havia no submundo. E essa irmã da Inanna, ela vivia com essas partes de energias densas, energias obscuras, envolvia parte de medo, de angústia, tudo que era ruim vivia nesse contexto ali submundo. E a Inanna, como para fortalecer a irmã dela, e até como medida de ver, porque ela estava de luto, enfim, por causa de mortes que tinham havido lá, nesse mundo da irmã da Inanna, ela desceu esse submundo. E quando ela desceu lá, a irmã dela disse: "O que tu tá fazendo aqui? Não te quero aqui, se suma daqui." Né? Isso nas minhas palavras hoje, né, pessoal? Naquela época não eram essas palavras, mas eu tô falando do meu jeito. Suma daqui. O que tu tá fazendo aqui? Ah, porque eu quero entrar, quero te dar força, quero, enfim, falar com o nosso pai e quero ver o que tá acontecendo. E aí ela disse assim, essa irmã da Inanna, que é um nome mega complexo que eu falei pra vocês ali, que é Ereshkigal lá, Ereshkigal, ela falou o quê? Ela disse: então, você vai ter que passar pelos 7 portais do submundo, que são 7 portais que ficam lá presos. E ela tinha que, cada vez que ela passava por portal, ela tinha que se desnudar, tirar as vestimentas, tirar joias, tirar roupagem, tirar tudo. E a irmã da Inanna achou que ela não ia conseguir, que ela não ia conseguir passar por esse submundo, que ela não ia conseguir atravessar tudo isso. Mas ela foi lá, firme, forte, perseverante, e foi ultrapassando mundo, tempo após tempo, esses 7 portais que existiam ali. E aí, o que ela fez? Adentrando nesses 7 portais, ela chegou na irmã dela. Só que a irmã dela viu que ela estava muito bonita, que ela transmitia luz, amor, e ela invejou essa força. Eu brinco, e aí um parênteses aqui muito interessante, que conversando até esse final de semana cheguei à mesma conclusão: as pessoas não invejam o que você tem, as pessoas invejam o que você é, porque o que você tem, o dinheiro pode comprar, o que você é, ninguém pode comprar. Então é isso é uma coisa bem importante, e nessa mitologia eu vi de novo, tá? Isso. As pessoas não invejam o que você tem, as pessoas invejam o que você é. Porque às vezes as pessoas não podem ser luz como você, as pessoas não podem brilhar, elas não podem ter essa energia, essa euforia, essa garra, esse entusiasmo. Então isso é uma coisa bem importante de ser ponderada aqui, porque isso é algo que lá naquela época já existia também, tá? Então o que aconteceu? Ela brilhava demais. Ela era luz, ela tinha uma energia diferenciada. E isso invejava ela. E aí ela resolveu trancar a Inanna no submundo. E trancou a Inanna lá. E nisso, que a Inanna teve vários, né, seres apaixonados por ela, mas ela tinha um namorado na época que era Nauri, enfim. Esse ser fez o quê? Esse ser pegou e começou a procurar ela. E foi falar com o avô materno da Inanna, que é o Enki, né? Tão conhecido, Enlil, Enki. Vocês conhecem as histórias Anunnakis. Foi falar com o Enki, disse: ó, Enki, tá acontecendo alguma coisa, não sei onde é que tá a Inanna, não sei onde é que foi parar a minha amada, e eu quero saber onde é que ela tá. E aí ele pegou e foi atrás disso, né? Começou a procurar e a ir atrás e ver o que estava acontecendo. E nisso, a irmã da Inanna estava lá chateada com toda a situação, com tudo que tinha acontecido, pegou e simplesmente começou um mar de revolta, um mar de fúria. Só que ele achou a Inanna.
achou a Inanna e conseguiu fazer uma troca. Porque o que acontece? Tudo que tá no submundo tem que ficar no submundo. Vocês sabem, tudo que fica no plano tem que ficar no plano, né? Naquele plano que tá. Então, não sei se vocês já viram aquele filme, aquele seriado Dark, ele fala disso. Tu tem que substituir as coisas, ou tu substitui elas, ou tu dissipa elas. Caso contrário, a realidade é alterada. Então, no submundo também, tinha que alguém substituir a Inanna. Não podia a Inanna ser tirada desse submundo, porque a energia dela estava drenando várias coisas negativas lá. E ela mesma foi conseguindo ela foi reconhecendo a sombra dela. E ela foi vendo, através de outras ajudas, entendendo o que ela estava fazendo nesse submundo, entendendo que ela tinha que resolver os medos dela, as aflições dela, as angústias, a ira, tudo que ela ainda tinha de negatividade dentro dela tinha que ser resolvido. E nesse submundo, nessa energia mais baixa que existia, ela começou a se entender. E nunca ninguém antes na história da mitologia tinha entendido isso. Lembrando, de novo, essa é uma das histórias da Inanna e uma das que eu mais gosto. E aí a Inanna começou a desenvolver isso, a aprender a lidar com esse lado negro, aprender a sair desse lado negro. E o que ela fez? Ela começou a ter um autoconhecimento interno daquilo que estava afetando ela e que não deixava ela sair de lá. E ela foi reaprendendo, reconhecendo o que precisava ser alterado. Só que para ela sair de lá, além de tudo isso, tá? Como estamos falando de mitologia, ela tinha que deixar alguém no lugar dela. E aí, tinha uma pessoa que tinha traído ela, antes dela entrar nesse submundo, tá? Que é lá antes, por isso que eu não contei toda a história, senão a gente ia a noite inteira aqui. Tinha uma das, também, supostas deusas, Tamises, é uma deusa com T também, mas não é Tamises, tá? Era uma outra deusa que tinha traído ela, supostamente, porque tinha enganado ela sobre essa questão do submundo, e não tinha deixado mais ela ficar lá. E aí, o que ela fez? Ela pegou e falou, você me traiu. Você fez algo que não devia pra mim. Então agora você vai aprender e ser responsabilizada pelas suas próprias atitudes. E vai ficar no submundo no meu lugar. E aí ela conseguiu prender essa outra criatura no lugar que ela estava, lá no submundo, dando à irmã dela um outro ser, tá? Um outro ser para ter esse acesso. E aí o que esse ser fez? Ficou lá. E a Inanna saiu de lá, tá? Saiu de lá. E aí o que é? Deve se tornar no meu lugar. E aí tem uma frasezinha que eu até anotei aqui para eu não me esquecer do livro, que fala o seguinte: se um componente de um sistema se modifica, então todo o sistema terá que se alterar para que possa funcionar adequadamente. Se um dos parceiros passa por mudanças, também o outro parceiro precisa se modificar. Então por isso que esse risco teve que ser, e esse ciclo teve que ser totalmente reconstruído para que outra pessoa ficasse é a famosa roda de Sansara também. É tudo cíclico. E lá também. Né? Então vejam de quanto tempo vem as coisas que a gente está revivendo aqui. Vejam de quantos mil anos já existem tanta coisa e a gente nem se dá conta disso. Então as pessoas pensam, para que eu quero saber de história, mitologia grega, casos de pré-história, Mesopotâmia e outros deuses? Porque é importante para te ver que está tudo conectado e que a gente está revivendo várias coisas de submundo, de planos astrais, de lugares paralelos, enfim. É muito, muito importante. Continuando. Então, depois de tudo isso, tá? Depois de tudo isso, ainda tem, tá? Ó, quando que pensávamos que nos suportava elevado, embora encontramos o que realmente nos suporta. Então, ela encontrou algo que seria tudo aquilo que lhe suportava, tudo aquilo que iria embasar toda a sua existência, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ela acreditava. E ela conseguiu se livrar. E aí tem várias e várias e várias histórias, porque essa é uma história boazinha da Inanna, mas ela já foi um ser extremamente também cruel, ela já fez atrocidades, ela já viveu seus tempos de Anunnaki influenciando tanto positiva quanto negativamente em algumas épocas. Então, por isso que eu digo pra vocês, ninguém é bonzinho. Porque as pessoas precisam entender que todo mundo tem um passado. E um passado tem que existir para se criarem quem somos hoje ou o que representamos hoje. Mas a pergunta que não quero calar é: o que você está fazendo para suportar os seus desafios aqui na Terra? O que você, deusa primordial, deuses primordiais, estão fazendo para suportar aquilo que vocês têm que vivenciar aqui? Vocês estão se desafiando? Vocês estão suportando as coisas? Vocês estão entendendo que vocês precisam do lado sombra para ver a luz?
porque um depende do outro. E eles não são interdependentes, eles são também codependentes.